Exatamente. Acho que isso é Pinima com a Elisa. Toda vez que a Elisa faz a prece, só grava no final. Não grava no início. Repararam isso? Acho que os espíritos... Eles querem... Vê se vocês estão ouvindo agora. Ó. Iniciou a gravação? Iniciou. Bom, boa noite para todos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 405, é isso, dona Elisa? Beleza? Livro dos Espíritos, pergunta 405. Continuamos o assunto de sono e sonhos, né? Estamos andando, parece que não, mas estamos andando, graças a Deus. Né? E hoje eu até passei, né? Eu pedi ao Luiz Guilherme, ele salvou em PDF, uma paginazinha que é justamente sobre o estudo do Livro dos Espíritos, do Espírito Miramês, né? Aí nós vamos, porque os 2 ou 3 primeiros parágrafos da explicação do Miramês são maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Resume toda a pergunta numa boa. Certo? Vamos lá, dona Elida. Então, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Hoje nós vamos estudar a pergunta 405. A pergunta diz assim: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirmam. A que se deve atribuir isto? São 2 perguntas, né? A primeira é essa aí: acontece com frequência ver isso, coisas, né? O pressentimento e não se confirma. Então a gente, né? Vê alguma coisa no sonho, fica naquela ânsia, né? Não se confirma nada. Os espíritos vão falar aqui o porquê, né? E por que isso? Que é o principal, que eles também vão explicar, né? Por que acontece... Boa noite. Por que acontece, né, com a gente essas coisas? É interessante a pergunta. Porque eu tenho um sonho, acho que é um sonho premonitório, e não é. Congelou. Né? Todo mundo compreendeu a pergunta? Certo? Então vamos à resposta. Depois nós vamos ler a paginazinha. Então vamos à resposta. A resposta tem muito para falar, né? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Por quê? Nós já falamos aqui, nós vivemos 2 vidas. Tá? Nós somos seres interexistentes. Temos 2 existências. Tá? Nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Quando nós dormimos, né? Quando nós estamos no sonho, o espírito vai ter a sua vida. Há muita influência, logicamente, tá? Nessa nossa vida de encarnado. Com certeza, ele vai falar isso aqui também. Mas o que aconteceu foi em espírito. Aquelas perseguições de vez em quando, a gente acha que vai acontecer alguma coisa de ruim com a gente, que eu fui perseguido por um bandido. Muitas vezes nós estamos tão ligados nas coisas materiais que acontece mesmo, realmente é um pressentimento, mas está tão ligado nas coisas materiais que nós parece que já estamos vivendo aquilo. E aí, quando durante o dia ou durante a semana, acontece. Né? Mas quando o caso é somente do espírito, realmente não vai acontecer. Pode acontecer o seguinte: no outro dia, e ao mesmo lugar, aí pode acontecer. Tá? Isso é uma coisa meio complicada. Não sei se nós vamos conseguir sempre essa façanha, ir ao mesmo lugar. Tá? Então, é o espírito, a vida espiritual. Vamos lá. Só uma pergunta. Pode fazer? Pode. Você não pagou a entrada? Oi? Não pagou a entrada? Então tem direito à pergunta. Quando eu tenho um sonho, quer dizer que eu estou ligada
muito fisicamente aquela situação, aquela pessoa, de alguma forma que eu transformo isso em algo durante o sonho. Mas isso não quer dizer que tenha nenhuma conexão, né, ou alguma vivência espiritual. É só porque eu estou ligada àquilo, pensando muito sobre aquilo, né, e que eu acabo materializando durante, Né? durante o Nem sonho. sempre, nem sempre materializa, mas geralmente o nosso primeiro estágio do sono, tá? É esse aí. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia e nós pensamos muito no que aconteceu, nos aborrecimentos, nas alegrias, etc. Né? Naqueles que têm vícios, nos vícios, nas imperfeições, nas paixões. Quer dizer, a gente está muito preso a isso aí, tá? Em primeiro lugar, de repente, nós estamos no estado de sono, estamos desligados do corpo, mas nós podemos estar criando formas mentais, tá? Aí vem a Uhum. segunda etapa do sono, que aí nós ficamos meio besteirão, né? Meio grog, tá? E geralmente, a partir daí que algum espírito, geralmente no que nos acompanha, tá? Vai nos ajudar nessa tal famosa emancipação da alma, ou seja, nós vamos para a terceira fase do sono, que é justamente essa fase do espírito mesmo em si. E geralmente, onde nós vamos? Nós vamos procurar geralmente aquilo que nós gostamos. Mesmo estando, já não está assim, nesse sonho tão, entre aspas, materializado da primeira fase, tá? Mas nós ainda temos, veja bem, os vícios, né, são do espírito. As paixões são do espírito. O corpo físico não apita nada, é um simples instrumento, nada mais. Né? Tanto que quando o espírito se desprende, né, desencarna o corpo físico. Então, o espírito leva e traz consigo tudo, né, sua bagagem, né, boas ou mais, etc. Então, nessa faixa do sono, inclusive, né, os cientistas dão um nome que dá que eu não me lembro, que é aquele lance que até que é essa terceira fase, que é quando o espírito mesmo se lança, né, os olhos giram rápido, né, as É o pupilas sono desaparecem. REM, né? Isso é um lance desse aí. Mas nós não estamos, geralmente, quando nós estamos no sonho material, veja bem, material é um nome que eu estou criando aqui para a gente entender, Uhum. tá? Nós ainda estamos, assim, não estamos nesse estágio. Esse já é um estágio avançado do sono, Uhum. é onde a gente realmente se desliga. Ou seja, o que a gente pensa ali não é que vai se materializar. É que nós estamos tão ligados àquele problema, ou àquele assunto, ou àquela pessoa, que pode realmente vir a se materializar. Não é obrigado Materializar que eu digo criando no a sonho, né? acontecer. Criando a situação no sonho Né? mesmo. Entendi. Criando a situação, né? Não, É. pode ser um pressentimento também. Criar a situação para acontecer, né? Senão eu ia todo dia agora tentar sonhar com os 6 números da Mega Sena, né? Não, não. E só acontece o que tem que acontecer. Só acontece o que está sob a permissão de Deus. Tá? Tudo que acontece tem a permissão de Deus. E se tudo tem a permissão de Deus, tudo para a gente é o quê? Bom ou ruim? Aprendizado. Tá? Mas isso não quer dizer que eu vou sonhar, vai acontecer. Há uma possibilidade. Só acontece se tiver realmente no meu caminho essa necessidade. Se não tiver, não tem por que acontecer. Sim, sim. Obrigada. Ah, alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto aí? Para sonhar, viu, gente? Não é para se esconder do sonho, não. Então vamos lá, Elisa. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É o que nós acabamos de falar. O espírito está livre, vai onde ele quer. Quer dizer, o que ele quer, onde ele quer, não, onde ele vibra. É isso. Ele vai naquilo que ele deseja. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Tá? E livre, o corpo pesado, vai embora. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas,
donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Entendeu aí, Carol? Tá aí a tua resposta, viu? Nós nunca nos libertamos dessas nossas ideias terrenas, que nós estamos muito presos à Terra, muito presos à matéria. Então, o nosso dia a dia nos prende muito, nos consome demais. Quando nós formos espíritos, né, os espíritos mais elevados, a eles já não acontece isso. Porque eles estão aqui geralmente em missão, a preocupação deles é um X, né, não estão preocupados com essas coisas que nós tanto nos preocupamos. Né, vê um Gandhi. O Gandhi vem aqui, ó, minha preocupação é, né, libertar a Índia e tal. Quer dizer, ele não se prendeu a muitas coisas, aboliu tudo que era de parte assim, de finanças, deu a separação à mulher, só que ela não aceitou. Quer dizer, ele abriu mão de tudo que era referente ao planeta Terra, simplesmente o quê? Para usar todas as suas energias para libertar o Paquistão e a Índia da Inglaterra, só isso. Não tinha outro objetivo a não ser esse. Então, não se prendia igual nós nos prendemos em 1001 coisas terrenas, né? Sim. E geralmente é assim, consegue a sua missão, poucos são os que ficam mais tempo aí. A maioria no instantinho, ou matam, ou desencarnam, alguma coisa acontece. É interessante isso, né? Então, essas preocupações do nosso, que lá, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília pode dar ao que se vê a aparência do que quer ou que se teme, olha só. Né? Às vezes eu sonho assim que eu estou com medo de uma coisa que me aconteça, o sonho vem e não te amanheço. Ai, meu Deus do céu, eu sonhei com aquilo. Vai acontecer? Não. Obrigatoriamente não, pode não acontecer. Tá? Eu criei a situação. Tá? Como é que se fala assim? Eu vibrei nela o tempo todo. Agora, isso não é obrigado a acontecer. Pode acontecer, pode. Mas nós não sabemos se vai acontecer ou não. Só os espíritos superiores, que sabem um pouquinho mais de nossa vida do que nós. Que é interessante isso, né? Sabe mais de nossa vida do que nós. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos continuar. Aí está que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Viu só? Né? A gente vai dormir preocupado com uma coisa, tudo que aparece ali, de uma certa forma, né? E aí no outro dia a gente tenta adivinhar o sonho. Ou então liga para alguém, me ajuda aí, eu sonhei com isso, isso, isso. Se nós estamos preocupados com alguma coisa e influenciamos o nosso sonho, pode acontecer justamente nesse sonho aquilo que a gente está falando isso aqui, o que a gente quer que aconteça. Um exemplo assim grosseiro, só para entender. Tem uma pessoa doente em nossa família. Nós vamos dormir preocupados demais com aquilo e de repente a gente pensa, puxa vida, tomara que hoje ao amanhecer, né, a pessoa esteja curada. Mas aí vem aquele negócio, não, mas e se ela piorar? Imaginou de manhã, o remédio não está fazendo efeito, e a gente acorda com isso na cabeça também. Essas preocupações, e estou falando em uma área, mas em X áreas. Isso, né, o que nossos sentimentos vão influenciar demais os nossos sonhos. Certo? Alguma pergunta a respeito? Boa pergunta, não. Comentário, desculpe. Nada, gente. Então vamos partir para a página Z, que o Miramês vai explicar bem melhor isso para a gente. Tá. Que foi explicado. Todo mundo com a paginazinha na mão? Do livro Filosofia Espírita, volume 8, psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês.
Vamos para o item 48, que é pressentimentos e imaginação, que se refere à pergunta 405 do Livro dos Espíritos. Muitos sonhos evidenciam aquilo que o espírito viu antes ou pressentiu. Os que são interpretados como banais confirmam noutra dimensão a fragilidade do espírito, e outros não foram bem interpretados à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Bom, está falando sobre as nossas fragilidades. Né? Quando nós estamos muito preocupados, estamos muito presos a alguma coisa, né? Demonstra, né, noutra dimensão, a fragilidade, nossa fragilidade. E os sonhos que não foram bem interpretados, né, à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Isso fala logo no início da resposta, né, que é pergunta 411, ele fala assim, pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Ou seja, nós não vamos conseguir interpretar porque está lá o sonho, né, a emancipação e essa parte da vida, de nossa vida, está lá, presa em outro lugar. É aquele lance assim, a gente vai se encontrar com pessoas que nunca vimos aqui em casa, são grandes amigos nossos. Eu acho que todo mundo já aconteceu isso, não é uma coisa normal até, né? Lá uma senhora, um rapaz, uma moça, e tudo bem contigo e tal, e vai andar, vai passear e vai conversar, e chega aqui e volta, meu Deus do céu, foi uma pessoa tão bacana, eu não estou conseguindo me lembrar dessa pessoa. Por quê? É algum amigo desencarnado, ou que não reencarnou, ou que reencarnou em outro lugar e já desencarnou, ou que está também emancipado do corpo e vai se encontrar conosco. Tem N coisas que podem acontecer. Ou seja, a vida do espírito em si. Nós é espíritos. Ô, Elisa, eu estou para fazer uma perguntinha. A dona Aurora, lá do centro espírita, Santo Antônio, é esse lá em Ramos? É Santo Antônio o nome? Não. Maria Madalena. Maria Madalena? Lá tinha a comemoração do Santo Antônio, tá vendo como é que se confunde aí? Ela está encarnada ainda? Não. Já há bastante tempo ela desencarnou. Legal. Eu sonhei com ela fazendo um sopão, tá? Ela desencarnou antes mesmo da Penha sair do grupo. Não, veja bem, eu não vejo falar da Dona Aurora desde uma vez que eu fui lá ver uma palestra da Nádia do Couto Valles. Deve ter uns Tem 20 muitos anos. anos. Eu não sei nem te dizer quantos anos tem. Eu sei que tem muitos anos. E a Penha saiu porque teve os netos, aí tinha que tomar conta dos netos, não estava conseguindo vir e voltar depois. Aí, então, ela passou para um grupo lá do Meier mesmo, mas a Dona Aurora já tinha falecido antes, já tinha mudado até a direção. Essa semana eu sonhei com ela lá, ela fazendo uma sopa. Ela mais nova, eu disse, nossa, Dona Aurora está bonita. Vê como são os sonhos, né? Esse sonho não tem nada a ver com minha vida aqui, né? A minha vida, né? de vigília. Eu não vejo falar de Dona Aurora há 20 anos, talvez, ou mais. Né? Por aí, e parece que ela está muito bem, graças a Deus, que ela estava lá coordenando o trabalho de um sopão para distribuir nas regiões mais baixas. E ela estava bonita. A Dona Aurora era dirigente desse grupo espírita Maria Madalena lá em Ramos. Os sonhos são como os nossos entendimentos quando encarnados. O que se passa durante o dia da alma no corpo, o que vê, o que ouve, o seu trabalho, não são ilusões, porque se encontra frente a frente com as coisas e não precisa de interpretações. Ao passo que, na liberdade parcial da alma, pela porta do sono, o que se vê ou ouve pode mudar-se pelo que se encontra com mais nitidez na memória do corpo físico. Tudo aí, o Meira Mesa resumiu tudo nesse parágrafo aí. O que acontece conosco neste momento aqui agora, que nós estamos em vigília, é real para a gente, né? Bem real, bem real. Tá? Totalmente, né? Nós estamos vivendo isso. Né? E nós vamos dormir. Passamos por aquelas fases, de repente, vem a hora certa, emancipamos.
Não é isso? O que nós vamos ver lá, o que vai acontecer lá, é o que o Miramês fala aqui. Pode mudar-se pelo que se encontra com mais nitidez na memória do corpo, porque nós vamos, de qualquer forma, é igual assim, uma interpretação, digamos assim. Nós vamos interpretar pelos nossos valores, então nós vamos interpretar pelo que está conosco. Né? Quando a gente lê uma coisa, né, como é que a gente interpreta? Né? Aquilo que nós temos, né, de capacidade para compreender isso. Então, esse estado de vigília nossa é muito forte mesmo, e vai realmente nos acompanhar no sono. Mesmo o espírito, né, aparentemente liberto do corpo, que está preso pelo cordão, não, cordão fluídico, ou umbilical do espírito, tá? O que nós trazemos do nosso dia a dia vai influenciar. É o que está falando aqui, né? Pode mudar-se. O Miramês usa essa palavra, mudar-se. Às vezes é um sentido e muda para outro. Olha só que coisa interessante. Tá? O Miramês, nesse parágrafo aqui, ele definiu tudo, toda a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém. Então vamos lá. Bom, o espírito se encontra ligado ao corpo, sujeito às suas vibrações e às ideias mais condicionadas na alma. Olha ele repetindo as ideias mais condicionadas. Aquelas que ocupam o maior espaço dentro das nossas preocupações, tá? Das nossas alegrias, das nossas aflições. Tá? É o que mais está aqui condicionado aqui na nossa mente. Mente de encarnado. Tá? Então, isso aí é o que está falando aqui. Né? Sujeito às vibrações e ideias. Nós estamos sujeitos. Vamos lá. Isso vai se aclarando com a evolução dos espíritos encarnados e com a própria atmosfera terrena. Agora vai entrar num assunto que é o próximo ponto aqui, não vamos falar agora, que ele vai entrar no assunto que a gente sempre comenta aqui. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, tá? Além de os nossos pensamentos se modificarem, temos assim ideias, vontades, desejos mais referentes às boas coisas da vida, as boas coisas da vida. Quando eu falo da vida, não é a vida de encarnado, é a vida no geral. Né? Aí vem a doutrina espírita nos falando, fora da caridade não há salvação, né? Por aí, quando nós estamos realmente preocupados em nos melhorar e ajudar os outros também a passar por esse processo de se melhorar, vai mudando tudo. Ele está falando aqui sobre essa questão agora, né? O ambiente pesado. Não, desculpe. Com a própria, vai se aclarando com a evolução e com a própria atmosfera terrena. E quando nós vamos melhorando, o planeta também melhora. E se nós vamos tirando aquelas cargas pesadas de pensamentos ruins, né? Estamos falando aqui agora vamos falar sobre o livro Nosso Lar. Quando o André Luiz, né, sai para o primeiro dia que ele consegue levantar, ir do hospital, vai na janela assistir a prece, ele fica, né, maravilhado com aquele ambiente gostoso, maravilhoso. E ele pergunta ao Ulisses, né, que ambiente e tal, e o Ulisses lhe informa, olha, aqui nós temos um prato, tá? Todos aqui nós só pensamos no bem, no melhor. Nós procuramos manter o ambiente, tá, o mais puro possível. É o que falta aqui no planeta. É o que está faltando para nós. Então, o que acontece aqui com o planeta é justamente o oposto. Nós estamos numa época que o negócio está feio. É difícil manter um pensamento elevado, realmente. Não é mole, não. A gente sai na rua. Eu que ando muito no trânsito, eu estou vendo que ultimamente, de alguns meses para cá, o pessoal nem respeitar sinal quer mais, gente. Você está passando um sinal verde, eles estão jogando o carro em cima de você pelo sinal oposto, vermelho.
Tá assim agora, não, uma coisinha boba que eu estou comentando, mas isso é o quê? É o estresse, a ansiedade que o povo vive. É aquela falta de respeito, falta de noção. Então nós passamos, tomamos uma fechada dessa. Ah, irmão, por favor, tenha mais cuidado da próxima vez. É meio difícil manter esse nível, não é isso? Então, o planeta está todo fechado nisso. E nós, infelizmente, também caímos e fazemos a mesma coisa. Ou seja, né, pensamento ruim a gente não segura. Depois a gente até se corrige. Ai, meu Deus do céu. Mas, de novo, outra vez, aí já soltou. E carrega o planeta. É isso que eu primeiramente estou falando. Nós vamos crescendo espiritualmente. Tá? E isso vai influenciar, logicamente, demais, tá? Nessa nossa emancipação da alma. E nós estamos nos preparando, ou seja, nós vamos para lugares melhores do que normalmente nós vamos hoje. Alguém se lembra onde foi essa noite? É bom não lembrar, não. Continua, Elisa. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto, gente? Só que a comida mesmo vai falar agora é muito importante. O ambiente pesado do planeta onde estagia a humanidade influencia muito nas recordações dos sonhos e visões espirituais. Entenderam? O que o Miramês está colocando aí, essa psicosfera que nós criamos, que nós participamos, e que nós, mesmo querendo sair dela, estamos com muita dificuldade, está falando aí, influencia demais. Demais. Porque assim como, digamos que nós, emancipados da alma, né, aqui nós temos a mídia, a televisão para nos... Né, e lá nós vamos ter, de acordo com o que a gente deseja aqui, quer aqui, vamos nos encontrar com mais ou menos com o que essa mídia está mostrando por lá. Nada muito satisfatório. Ninguém fala nada, gente? Então, vamos lá. Espera aí que eu vou ligar aqui, que a bateria está fraca. Deixa eu ligar aqui, senão vai acabar no meio do escuro. Pronto. Vida que segue. Vamos lá. O tempo é o ilustrador divino. Ele nos faz compreender melhor as leis espirituais, capazes de nos trazer a verdade no reino do coração e da inteligência. Compete a cada criatura estudar, esforçar para se melhorar todos os dias, lapidando os seus valores para que eles possam se expressar nos caminhos da vida. Bom, isso é em tudo, né? O Miramês está dando aqui, o que eu falei, esses 3 primeiros parágrafos aqui são maravilhosos. É muito, né? Ele está falando aqui, o tempo é o ilustrador divino, tá? Ele vai nos mostrar, né, aos poucos, né, a ilustração do mundo divino, digamos assim, o ilustrador divino. Vai nos mostrando aos poucos como é um mundo divino, como é um mundo feliz. Nós estamos a caminho de regeneração, mas ainda vem depois o feliz, né? E depois outros que nós nem imaginamos. Isso é só até onde não foi dado de leve, mais ou menos compreender, né? E o tempo vai nos fazer compreender melhor essas leis, né? É até essa questão. O Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, uma coisa. Ele fala, é mais ou menos isso. O livro está aqui, mas eu não vou encontrar isso correndo aqui, não. Então, vamos ver se eu me lembro o que ele fala sobre essa questão. Não é, digamos que o Espiritismo... me lembrei. Me lembrei já, não precisa ver, não. O Espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. É isso que está escrito lá. Olha só, o Espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Por isso que nós, espíritos, não devemos fazer proselitismo. Tentar converter ninguém. Porque esse aqui que o Miramês está nos colocando. O tempo é que vai colocar as pessoas nesse caminho.
as pessoas vão começar a compreender as leis espirituais, vão começar a ter os porquês, e dentro desses porquês eles vão procurar o quê? Que ele fala aqui, estudar, e estudando se melhora. Né? É interessante isso, ou seja, o fruto está verde, fica de vez, eu acho que é o nosso caso, nós estamos de vez, e no futuro maduro, né, nós vamos dar sementes para outros. Não é isso? Então é isso aí, o Espiritismo é fruto de uma convicção pessoal. Não adianta tentar converter ninguém. E eu não achei, não. Estou olhando aqui, não achei. Ah, tá, achei. Ó, desculpa. Ó, item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. Está aqui no meio dele. O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal. Tá? Pode ser inteligente como for, mas se ele ainda não está preocupado com isso, preocupado em saber o porquê da vida, não vai ainda, não vai querer ter essas ideias, essa compreensão, esse estudo, nada disso. Tá? Só quando o fruto realmente tiver de vez que ele vai começar. Tá? Estou falando de qualquer um. Nós estamos, né, já conseguimos entrar pelo menos para a doutrina, já é alguma coisa, né? Alguém comenta alguma coisa? Não, compete a cada criatura estudar. E ninguém aprende nada sem estudo. Sem esforço, sem boa vontade, ninguém aprende nada. Aí é interessante isso. A nossa vida tem que ser todo o tempo, toda a nossa vida, até o último momento de encarnado, sempre procurar aprender algo. Não seja espiritismo, seja em qualquer área, mas aprender. Porque é muita coisa para se conhecer. Muita informação. Alguém comenta alguma coisa? Você está falando do aprendizado da alma, então, para você levar, para carregar para tudo, qualquer aprendizado, né? Qualquer aprendizado, que é aquela famosa pergunta 898, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que nós já lemos aqui umas 50 vezes ela, né, Elisa? Mas ela fala justamente sobre isso aí. A pergunta era assim, sendo a vida corpórea apenas um estado temporário neste mundo e devendo o futuro. Ou seja, quando Kardec pergunta o futuro, é constituir objeto de nossa principal preocupação, ou seja, se eu sou espírito, não, eu tenho que me melhorar espiritualmente. Mas olha só qual é a pergunta. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Ou seja, é estudar. A pergunta que Kardec é essa. É bom que a gente estude, é útil? Eles vão responder, sem dúvida. Primeiro, se vos põe em condições de ajudar os vossos irmãos, porque para ajudar, tem que saber ajudar. Ué. É aquilo que nós falamos. Se uma pessoa é atropelada na rua, não é qualquer um que pode ir lá pegar a pessoa, botar numa maca, não. Tem que ser um enfermeiro, uma pessoa, um médico, uma pessoa que está capacitada. Senão a gente pode até... A pessoa pode estar com a costela quebrada, a gente mexer nela e pronto. Furou o pulmão, furou o coração, sei lá, acabou. Então, para tudo precisa saber. Tudo precisa ter a ciência, o conhecimento, né? Mas o que ele fala, né? Nos intervalos das encarnações aprendereis em 1 hora, o que na Terra demoraria anos. Por que é bom estudar? Por que é bom aprender? Não é só a doutrina espírita, não. Nós estamos aqui hoje estudando a doutrina espírita, mas dentro da nossa vida e outras coisas, é bom aprender também. É bom estudar. Tá? Okay. Miramês também coloca aqui. Até porque você pode ensinar outros espíritos, né? Mesmo que seja filosofia, português, matemática, você pode ensinar outras pessoas, né? Ajudar Sim. outras pessoas, né? A aprender também. Né? Também. Você... A questão... Que a questão do aprender, construir o negócio é o seguinte, quando nós estamos aprendendo, nós estamos estimulando o quê? O cérebro. Nós estamos encarnados, estamos estimulando o cérebro, a nossa mente. Mas isso é gravado onde? Na mente espiritual. Vai ficar conosco para sempre. Aprendendo ou ensinando, nós estamos fazendo o mesmo exercício. Estamos estimulando a nossa inteligência. Aí o que acontece? Vai juntando coisas, né? Como é que fala? Tem uma palavra que se dá, né? Vai juntando mesmo, né?
os conhecimentos, né? Crescendo, crescendo, crescendo. Quando nós desencarnamos, nós vamos ter muito mais facilidade de aprender, porque já fizemos esse exercício, temos essa vontade, que também é outra coisa muito importante, é a vontade. Mas sem vontade não adianta, ninguém estuda, ninguém aprende. É porque uma pessoa que tem dificuldade matemática nessa encarnação, ela pode tentar um pouco mais nessa e quando desencarnar, estudar lá e depois voltar e já ter diminuído bastante essa dificuldade, né? Sim, claro. E assim vai ser, nós vamos ter que aprender muita coisa. Todos nós sempre estamos para um lado legal e para o outro meio, né? Aí a gente vai ter que atacar aquele nosso ponto fraco. Hoje nós estamos, né, um pouquinho mais fraco até nivelar tudo isso. Por isso que os espíritos falam, é necessário estudar. Por que estudar a doutrina espírita no nosso caso? Porque como é que eu sou espírita se eu não conheço a doutrina? Né? A gente vai ver uma palestra, a gente está prestando atenção no orador. E às vezes a gente vê que a pessoa... Existe, eu vou falar uma coisa aqui, excelentes oradores, tipo assim, livro Evangelho segundo o Espiritismo, tipo tal, mas quando ele fala, eu já reparei isso, no livro dos Espíritos tem dificuldade. Já tem outros que são excelentes no livro dos Espíritos, mas vai falar, né, sobre uma outra área, psicologia, tem dificuldades. Então, não estou falando que ninguém é obrigado a saber tudo, nós estamos no aprendizado. Mas, com o tempo, é necessário que a gente vá aprendendo a todas essas outras áreas, todos nós. Né? Você falou em língua portuguesa aí, eu nem gosto que comente muito, não, sobre língua portuguesa. Porque até hoje me perguntaram quem é o sujeito. Eu disse, eu não sei, não vi, não me comprometo. Não aprendi nada, tá? Nada, nada, nada. Não sei onde eu cheguei sem entender nada de português, né? Quando falar a crase, eu morro de raiva, que a crase é uma regrinha que tem 999 exceções. Aquela, né? Então, complicado, né? Eu não aprendi, não nego, infelizmente, eu deveria ter aprendido. Mas vamos lá? Então, na frase que vai começar agora, quem é o sujeito? Jesus Cristo foi o doador divino para todos os povos, que de pronto não reconheceram como tal, por estarem iludidos com o ouro e os prazeres inferiores. Quem foi o doador divino? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sujeito. Então, e olha só porque nós não fomos para frente, né? Estamos iludidos com o ouro e os prazeres inferiores. E são muitos, né? Mas todos estão sendo chamados e escolhidos para compreenderem o Cristo de Deus e passarem a modificar suas vidas baseados na vida de Jesus. É isso aí, o Evangelho. O que é isso? Quando, né, a gente vê compreender o Cristo de Deus. O Evangelho. Né? Colocar o Cristo na vida. O Evangelho. O Cristo para nós representa lei. Deus representa o quê? Representa o quê? Por suas leis. Não é isso? Nós não conhecemos Deus, mas nós conhecemos algumas das suas leis e estamos procurando aprender mais. Né? Então, nós vemos Deus aonde? Através de suas leis. A Marlene até falou uma coisa que eu achava interessante. Deus é uma lei. Mais ou menos isso. Ela no ponto de vista, é isso. Deus é uma lei. E Jesus, o que é Jesus para nós? É o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o Evangelho. Esse é o caminho, a verdade e a vida. A vida em abundância, a vida espiritual, mesmo encarnado. Ninguém fala nada? Quando Cristo estiver em nossos corações, passará tudo a se confirmar. Porque quem conhece a verdade tornar-se-á livre das mentiras. O véu cairá e as nossas visões, nos sonhos, não sairão da realidade da vida e do caminho para Deus. Vamos lá. Nossos sonhos não sairiam da vida, caminho. Caminho, verdade e vida. Então, quando nós realmente tivermos o Evangelho no coração, tá?
vamos embora. E isso vai influenciar em tudo essa nossa vida. E às vezes, quando a gente fala em vida, nós estamos tão materializados que vida para nós é trabalhar, ir para a faculdade, ir para o curso, não é isso? É o relacionamento com o vizinho, é dirigir um automóvel, é ir, às vezes, quando num lugar, cinema, no barzinho, se divertir. Isso é a vida realmente mundana. Tudo é necessário, tudo é aprendizado. Mas nós, no futuro, vamos estar fazendo tudo isso, mas com a mente totalmente virada para o alto. É o Jesus Cristo nos nossos corações. Porque nada impede ninguém de ir ali se divertir. Agora, os assuntos que vão rolar nesse bate-papo, dificilmente está levando alguém para cima. Não é proibido, não, gente. Nada disso. Né? Jesus não foi o primeiro milagre, dito milagre, que aquilo tudo é simbolismo. Não foi na festa? É isso? Bodas de Caná? Que, aliás, é muito bonita essa passagem, que é onde ele faz o primeiro milagre, transforma a água em vinho. Né? Transforma o que estava aqui em vida com abundância, que é o vinho. Não. Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Ô, Afrânio, eu quero perguntar uma coisa para você. Dizem que ele fala que não era a hora ainda de transformar água em vinho. Isso é verdade? Que ele fala para Maria? Ele estava começando. Ele estava começando. Ele não Mas estava... ele critica ela. Isso é verdade? Não, ele não critica ela, não. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. A partir dali começa a hora dele. Tá? Não há crítica aí. Não, A gente tem que procurar. Tanto que ele fala mulher, não chama de mãe. Não é isso? Isso é um caso muito sério, tá? Isso é um caso muito sério que eu falo para aqui em casa, eu falo mulher. Não é mulher. Aí eu falo mulher, que é pior ainda. Aí o pau come. Ela não tem nome, não? É o que ela fala. Tudo bem? A gente Falar para acha mim, que eu é vou perguntar. pejorativo. Mas veja bem, nós temos que voltar no tempo de Jesus para saber como é que era isso lá. Porque no tempo dele era tudo diferente. A gente não pode trazer o evangelho para cá. A gente ia ao evangelho. Haroldo Dutra fala muito isso. Se você quiser estudar o evangelho, o Antigo Testamento, você tem que ir lá. Tanto que existem 2 hebraicos. Quando você vai aprender hebraico na faculdade, você só aprende o hebraico moderno. O hebraico bíblico você tem que fazer curso por fora, se o pessoal quis se aprofundar. Tá? Aí aprende também um pouco do aramaico. Aí você vai começar a compreender que lá atrás, por exemplo, a gente sempre fala que é questão de fé. Eu canso de falar que a fé lá no Antigo Testamento não é só a fé que a gente pensa aqui, que é botar o livro debaixo do braço e eu tenho fé em Jesus. Não é nada disso, não. Fé no Antigo Testamento é uma palavra, eu não me lembro bem aberta. É que tzadik, que significa fidelidade ou caridade. Olha só. A mesma palavra tem 2 sentidos. Fidelidade, que é referente à fé, e caridade. Então, a gente vê que aqui nós separamos caridade e fé. No hebraico bíblico e no aramaico é a mesma palavra. Aí a gente começa a se perder. Jesus falou isso, Maria falou aquilo, João falou aquilo. Principalmente agora que está esse negócio aí tremendo, né, de separatismo, que isso para mim é separatismo. Infelizmente, né? E, tá, qualquer coisinha a pessoa está ofendida. Aí se voltar lá no tempo, não era isso. Tanto que o normal lá era normal, falar mulher. Isso é uma coisa normal na época de Jesus. Não era coisa assim pejorativa, não. Hoje é pejorativo. Sim, mas ela não fez mal pedindo ele para transformar água. Não, né? Tá. não. O tempo todo Jesus amou a mãe, amou a Maria, Nossa Senhora. O tempo todo.
Aí vem a questão até ele, né, manda escolher, manda pegar os galões, né? Ela vai e manda encher de água, né? Que tem um nome que dá aqueles galões. E ele transforma água em vinho, e olha só o que é que alguém vai falar. Poxa vida, em toda festa que vamos, oferece o vinho primeiro, o melhor vinho primeiro, e depois o pior. Nessa festa está ao contrário, eles estão oferecendo o melhor vinho agora. Porque esse vinho, primeiro vinho, era o Antigo Testamento. O novo vinho, tá, é o Novo Testamento, o Evangelho. E isso é simbolismo, não houve essa festa. Quem é o noivo dessa festa? Que ninguém fala lá quem é o noivo. É o próprio Jesus. E quem é a noiva? E quem é a noiva? Maria, então. Não, ela é mãe. A humanidade. A humanidade. Entendeu? A humanidade é a noiva, é verdade. A gente vai ver a coisa e pensa de uma forma, mas é outra totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Eu vou até dar uma olhada nesse negócio de mulher, que eu realmente já ouvi falar, mas não me liguei muito, não. Mas não era o primo dele que estava se casando e aí ela pede? Não era? Não, lá no Evangelho de João. Alguém tem o Evangelho aí na mão para ler essa passagem, Bodas de Caná? Que eu não estou com o meu aqui, não. A Bíblia, né? A Bíblia. Só em João, se eu não me engano, capítulo 2. Era, não, só fala que é uma bodas. Então, é a chegada do noivo. Por exemplo, aquela parábola das bodas, do festim de nu, tem aquela parábola das virgens loucas, né? É o casamento, ele chegando, né? Casando com a humanidade. É tudo simbolismo o tempo todo. É capítulo 2. Eu acho que é 2, que o crente é o Nicodemos, né? 1 ou 2? Bodas de Caná. João, tem o testemunho de João Batista, os primeiros discípulos de Jesus chama Felipe e Natanael, a Bodas de Caná, capítulo 2. Isso, Bodas de Caná. Vê assim para a gente que é pequenininho. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhe diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônia chama o noivo. Ele diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Aí tem muita coisa aí para se falar desde o início da palavra. E aí, que chamou o noivo. Quem é o noivo que fala aí logo a seguir? Jesus. Que fala aí, o MC da época, o MC já tinha minha cerimônia, tá? Ele vai, chama o noivo e fala: de noivo, você botou assim, Jesus, né? O noivo é Jesus. Né? Lá no início tem outras informações que você leu, eu me lembrei, mas não é o nosso estudo hoje, né? Mas é muita informação aí.
E aí ele fala, aí ele começou, não fala aí também? Aí que ele começa, né? A sua vida né? A vida de missionário, né? Missionário divino, olha só. Está escrito aqui, Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, e aí a gente vê, ele foi convidado, né? Ele foi convidado para justamente começar o trabalho. Mas aí o sentido é todo espiritual, não se sabe se houve essa festa aí, não. Só se sabe que o noivo era Jesus, como ele não casou com ninguém, cara, quer dizer, ele é casado com a humanidade. Então, muita coisa está no Evangelho também que a gente leva muito ao pé da letra, é uma parábola. Isso aí pode ser uma parábola, pode não ser, tá? Quem sou eu para... Mas o que dá a impressão que dá é uma simples parábola. Aí vem os modos de falar da época no meio da parábola, é uma coisa normal. Tá? Para a época. Hoje a pessoa, a gente fica nesse negócio todo. Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa, considerou, para entender que é uma... Não, deu sim, entendi. É um simbolismo total. Tá. Fala assim, Roberto. Sua voz? Não. Tem muita coisa para explorar nessa parábolazinha aí, tá? Mas não é nosso assunto de hoje. Vamos continuar. As mais interpretações dos sonhos se encontram ligadas às ideias fortemente alimentadas por nós no decorrer do dia, quando o pensamento dominante é que se expressa como verdadeiro sob forte condicionamento. Entendeu? A gente fica com aquele negócio, né? Tem que acontecer ou vai acontecer, bom ou ruim, aquele e vai influenciar o sonho. Aí depois a gente acha que sonhou com uma coisa que tem a ver com aquilo, aí começa... E o que é pior, né? Aí procura outra pessoa metida também a entender de sonho e começa a confusão, né? Aí vai escutar até o que não quer, às vezes. Ou vai escutar o que quer e acontece o contrário. É meio... Por isso que o André Luiz fala naquele livro, Conduta Espírita, perante os sonhos, né? Ele fala, não ligue para o sonho. Não ligue. Sonhe. Analise e tal, mas não se prenda ao sonho. É o que o André Luiz fala, mais ou menos isso. Né? Fica atento, mas não se prenda. Vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Mas não se pode negar muitos dos sonhos reais que acontecem em muitas situações, principalmente com moribundos, por se encontrarem mais desprendidos da matéria. Eu não posso ver essa palavra moribundo, que eu me lembro do Chaves. Né? Cadê o seu Madruga? O moribundo está ali. Ele ouviu, quase que ele morre 2 vezes. Mas veja bem, aí já é outro caso, porque a pessoa já está mais lá do que cá. Nós lemos naquele livro do Obreiros da Vida Eterna, o Cavalcante, né? Ele vendo todo mundo lá no hospital desencarnado, era uma confusão tremenda. Ou então o médico, igual a Dona Glória, né? Que viu demais até ouviu o que não devia, né? A senhora fica quieta, se em vez de levar aquela ali, nós vamos levar a senhora. Vamos lá, gente. Quem está em uma cama, onde vai deixar o fardo físico, usa as faculdades mediúnicas mais acentuadamente e se comunica sempre com o outro mundo, onde está prestes a ingressar. São visões comprovadas em todos os países, no seio de todos os povos. E a pessoa geralmente acha que foi um sonho. E às vezes esse é um fato mediúnico, né? Porque está muito desprendido. Mas a pessoa leva como um sonho. E é real. Aí é real. Eu falei hoje com minha tia que já desencarnou há 20 anos. É real. Bem real mesmo. Tá? Bem real. Não nos cansamos de apontar a doutrina dos espíritos como caminho para entender esses fatos espirituais e sentir a consciência em paz. Quem desejar aprender os significados dos sonhos e visões mais nitidamente, que estude o espiritismo com atenção, que essa filosofia divina, o encaminhará para o verdadeiro entendimento espiritual. Ainda, somando para o seu bem muita paz de espírito, por mostrar de modo verdadeiro que existe a felicidade. Olha só, ele está falando aqui
quem deseja realmente aprender o significado do sonho, parece que contradiz com o que o André Luiz está falando, lá no Perante os Sonhos, no livro Conduta Espírita. Não, bate certinho. Estudando o Espiritismo, nós vamos ver que não devemos dar essa importância imensa aos sonhos. E assim, né, com mais facilidade, nós vamos começando a compreender esses acontecimentos, essas visões e tudo mais. Porque quando fala um pouquinho mais lá na frente, né, as mais interpretações dos sonhos se encontram ligadas às ideias fortemente alimentadas por nós. Que tudo que acontece com nós durante não seja a vida inteira, mas durante muitas horas da nossa vida, né, a gente une aquele fato ao sonho e o negócio embola. E o que o Miramês está falando aqui tem tudo a ver com o que o André Luiz fala lá. Não dê tamanha importância. É uma coisa natural que aos poucos, ele fala, estude o Espiritismo, que aos poucos a gente vai compreender isso aí. Né? Compreender. Não da forma que a gente quer também, não. É isso que é o mais importante. Mas vamos correr, eles solta um pouquinho aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu parei aonde? Devemos reunir. Acho que você está sonhando Tá, aí. já sei. Não, fiquei pensando no que você estava falando. Devemos nos reunir sempre e trocarmos ideias sobre os valores imortais do espírito na pátria do espírito. Sempre fazemos isso, e quando for feito no plano dos encarnados, os desencarnados estarão juntos para inspirar sobre a verdade, salientando o amor e mostrando todos os caminhos da caridade que salva. Empenhemos-nos. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nos reunindo sempre, trocando valores, né? Ideias, valores, etc. Tá? Mas vamos lá, Elisa. Empenhemos-nos neste aprendizado, onde o perdão se manifesta como conciliador divino, e que a fraternidade seja o elo da vida para a vida. Estaremos assim unidos em nome de Deus, sob a égide de Jesus Cristo. Bom, gente, essa foi a pergunta 405. Espero que tenha, né, todo mundo conseguido, né, entender o sentido da pergunta, que na realidade é isso, é a influência que nós, como encarnados, tá, colocamos da nossa visão de mundo ainda sobre as coisas espirituais, as coisas que nós, como espíritos, né, vamos viver, longe da gente se desprender do nosso mundo encarnado, vai influenciar o tempo todo. E às vezes vai acontecer, né? Acho que vai acontecer, não vai, acho que não vai acontecer, acontece e fica naquela, né? Então, não vamos dar tamanha importância ao sonho, vamos dar alguma importância, tudo bem. Eu perguntei até a Elisa sobre a questão da Dona Aurora, porque eu achei interessante, que eu não me lembro de sonho, esse eu me lembrei, né? Não sei nem o que eu estava fazendo lá, mas eu estava. Mas é isso aí, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Não vamos esquecer de fazer a prece. Não, hein, Carol? Não desliga agora não, por favor, tá? Não vou desligar, não. Tem que ter a prece que nós esquecemos no início. Ninguém fala nada, gente? Eu não tenho nada a falar. Miramês explicou muito bem, né? Não. Podemos? Ninguém fala nada. Elisa, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos para nos concentrarmos melhor. E vamos agradecer por esta noite, por este momento em que nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos, que estudamos os sonhos, nós estudamos o nosso desejo sempre presente de materializar os sonhos e de interpretá-los. Então, nós estamos estudando para aprender a dominar os nossos desejos materiais
E vamos agradecer nesta noite a presença desses nossos amigos da espiritualidade que estão sempre ao nosso lado nos dias do nosso estudo, participando conosco, nos intuindo, nos auxiliando. E nós vamos encerrando assim esse estudo, agradecendo a presença de todos e pedindo que as nossas emanações esta noite vão para aqueles que não puderam estar conosco por algum motivo, mas que depois terão a oportunidade de ver o vídeo do nosso estudo, e também para os doentes, para aqueles que se encontram nas ruas, nesta temperatura baixa, para aqueles outros que se encontram enfermos da mente, do sentimento, das emoções, para aqueles que se encontram imersos em si mesmos, na escuridão de suas ideias e de seus pensamentos, na monoideia do seu próprio egoísmo. Vamos rogar que todos esses irmãos recebam essa partícula mínima de luz que fizemos durante este estudo, com a união dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Que a paz esteja com todos vocês, que tenham uma boa noite de sono e bons sonhos, e que nós possamos estar aqui na próxima quarta-feira reunidos novamente para estudar o Livro dos Espíritos. E que nós estejamos também reunidos na próxima sexta-feira para estudar o livro No Mundo Maior. Que a paz esteja com todos e que a noite seja proveitosa para a assimilação destes conhecimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Que assim Deus. seja. Carol, se você quiser desligar agora, tá?